Abre em Eclesiastes capítulo 3, mais fácil procurar sentado o texto. À medida que forem encontrando, por favor, os que puderem, se coloquem em pé para a leitura da palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 3. Será uma leitura curta, do verso 9 até o 15, dando sequência à nossa exposição em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versos 9 até o verso 15, diz assim: Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Podem sentar-se. Tudo em seu devido tempo. Ainda dando sequência à temática da semana passada, Deus colocou, irmãos, a eternidade nos nossos corações, nos corações de todos os homens, inclusive do coração do ateu, aqueles que afirmam que não acreditam em Deus. Conforme C.S. Lewis, que é um teólogo britânico do século passado, nós já nascemos com saudades do outro mundo. Nós já nascemos assim, com saudades do outro mundo, de uma vida com Deus que se encontra além do nosso alcance de tempo mortal. Todos os seres humanos já nascem com esse anseio pela eternidade. É o que Salomão retrata nesse texto. Ele fala aqui no verso 11 que também pôs a eternidade no coração do homem, de todos os homens. E nós vamos tratar de algumas verdades à luz desse texto, que falam tudo no tempo devido. A primeira verdade é a beleza da soberania de Deus. Isso está retratado do verso 9 até o verso 11. Após reconhecer que o Senhor é Deus do tempo, o pregador retorna aqui ao tema do trabalho e repete a pergunta: que proveito? Essa é uma das perguntas mais inquietantes do livro de Eclesiastes, porque ele leva a ponderar do que vale tanto esforço. Será que vale a pena fazer o que nós estamos fazendo? Ele queria saber se o tamanho do esforço que ele estava desprendendo valia de fato a pena. Vale a pena? É uma das perguntas que nós fazemos. Uma viagem que realizamos, o trabalho que estamos envolvidos, o empenho na igreja, o casamento, a criação dos filhos. As pessoas se perguntam: isso vale a pena? E nas minhas andanças por Taguatinga, seja em hospitais, no comércio, eu tenho me deparado com a dura e triste realidade. Muitos pais têm indagado se vale a pena ter filhos. E o que eu tenho ouvido por aí não é muito bom. Eles têm dito: não vale a pena. Eu não teria filhos novamente. Um dia na farmácia, o balconista estava lá, eu estava fazendo as compras do Rafael, que são as compras um pouco diferentes. Muita fralda, muito leite, vitaminas, ou seja, aquilo não era para mim, era para a criança. E daí ele começou a contar sobre a vida do filho dele, já adulto, que só dava desprazer e despesa. E ele me falou: olha, se eu fosse pensar, eu não teria mais filhos, meu filho é um desgosto. Aí eu virei para ele e disse o seguinte: filho é doação, filho é compartilhamento, filho é sair dessa zona de egoísmo e compartilhar a vida sem esperar nada em troca. Ainda que eles queiram oferecer algo, nós não vamos receber
com essa alegria. Nós queremos que os nossos filhos sejam bem encaminhados, mas filho é doação, não é receber nada de volta. Então as pessoas se indagam muitas vezes diante das situações que estão vivendo: vale a pena? E Salomão se pergunta: que proveito há no trabalho? E Salomão responde que não há muito proveito no trabalho. Ele reconhece aí no verso 11, a perfeição e proveito nas ações soberanas de Deus. E aqui é algo que nos surpreende nesse escrito, porque Salomão aqui não revela nenhum tipo de ressentimento em relação a Deus. Nesse ponto do seu escrito, Salomão é mais crente que muitos cristãos da atualidade. Há pessoas que definem as suas próprias agendas e se mantêm ressentidas em relação a Deus. Elas não querem se envolver com Deus. Elas não querem orar, elas não querem ir à igreja, elas estão revoltadas com Deus por causa de alguma situação. E elas se rebelam no seu coração contra Deus. Veja que no verso 11, ele usa essa expressão: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Essa palavra formoso no Antigo Testamento é uma expressão visual e muito gráfica. Se refere a algo que nós podemos ver. E Salomão aqui está se dirigindo aos cuidados e à superintendência soberana de Deus sobre toda a sua criação. Do início ao fim, Deus faz tudo de forma decente e ordenada. Nele não pode haver falhas. Deus é pontual em todas as suas obras. Há pessoas, irmãos, pasmem, que criticam a Deus por ajudar tarde demais na concepção delas. Deus se atrasou. Há pessoas que criticam a Deus por agir cedo demais, na visão delas. É uma perda que elas julgam precoce, a pessoa poderia ter vivido mais, e daí por diante. Mas olhe para a sua vida e avalie os momentos, as conversas, as decisões específicas que mudaram o rumo de sua história para os propósitos de Deus. O cônjuge, os filhos, o trabalho, a forma como você está trabalhando, se aposentou, como Deus conduziu todas as coisas de maneira que fosse para o seu bem, mesmo em meio às tragédias mais dolorosas. O Salvador, que nasceu na plenitude do tempo e que morreu por nossos pecados, a seu tempo, tem um maravilhoso senso de cronologia. Ele não falha. E Salomão aqui retrata a beleza da soberania de Deus, do cuidado de Deus. Uma segunda verdade: entre o tempo e a eternidade, verso 11. Nós estamos presos entre o tempo e a eternidade. Nesta posição, de um lado, nós fomos feitos para viver eternamente. Por isso nós temos esse desejo quase que incontrolável nos nossos corações por uma vida infinita com Deus. As pessoas buscam o transcendente, buscam essa experiência sobrenatural, espiritual, que está além das questões desta vida. E muitas das promessas das Escrituras estão relacionadas à vida eterna, a vida com Deus. Por outro lado, ainda vivemos num plano sujeito ao tempo, com tantas situações que nós não compreendemos, irmãos. Não importa o tanto que procuremos, não conseguimos descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. É o que Salomão fala aí no verso 11. Nós não conseguimos descobrir as obras de Deus, desde o princípio até o fim. Enquanto Deus tem a visão geral, nós temos apenas um ponto de vista. Eu acho isso interessante quando eu vou fazer uma viagem de carro para uma região mais distante, 300 quilômetros, 600 quilômetros. Eu não consigo ver o destino do ponto de partida. Não consigo visualizar. Ainda tenho a porta da garagem de casa e paulatinamente eu vou tendo uma visibilidade do meu destino, mas eu sei para onde eu estou indo, mas eu vou descobrindo gradativamente a jornada, mas eu sei aonde eu vou. E muitas vezes na nossa jornada nós só conseguimos ver o que está diante dos nossos olhos, nós não conseguimos ver exatamente os pontos pelos quais nós iremos ainda passar. Hoje nós temos os aplicativos de celular que nos ajudam muito. Quando estavam fazendo essa reforma do viaduto, e ainda estão reformando, era um sábado, nós tivemos que passar por ele,
Eu me lembro que o aplicativo me disse o seguinte: não vá por ali porque está congestionado. Fiquei pensando, gente, o que deve estar congestionado em pleno sábado? E eu não acreditei no aplicativo, pensei que ele estava maluco. E daí quando eu cheguei num ponto do Pistão Norte, estava tudo parado. Eu pensei, realmente eu preciso ter mais fé no aplicativo. E daí ele tracejou uma rota alternativa para que eu não ficasse preso no congestionamento. Eu segui rigorosamente essa rota, mesmo duvidando em alguns pontos. Será que esse caminho aqui, às vezes nos colocam nos caminhos meio estranhos os aplicativos. E a jornada cristã é assim. Nós não sabemos tudo do começo ao fim, é o que Salomão diz. Mas Deus está no comando, Deus está no controle. A criatura deseja conhecer, mas o Criador não permite que esta tenha o conhecimento igual ao dele. Uma das razões da queda no Éden é que o homem quis ter um conhecimento igual ao de Deus. E nisso ele se deu mal. Deu ruim, como muitos dizem. Por isso nós não conseguimos, irmãos, e não conseguiremos entender o nosso mundo. Nós não sabemos muitas vezes a hora exata de abraçar e a hora de deixar de abraçar, a hora de falar, a hora de ficar calados. Nós não sabemos a hora exata das coisas. Em muitas situações procedemos de forma inconveniente, de forma inoportuna. E Deus colocou a sua eternidade em nossos corações por uma razão muito simples, para que nós pudéssemos correr até Ele, o nosso aplicativo eterno, o nosso aplicativo eterno de rotas, porque Ele sabe por onde nós devemos caminhar, e devemos seguir por esse caminho que Ele tracejou, ainda que duvidemos no meio da jornada, mas é um caminho certo. Quando trilhamos por esse caminho da redenção, nós podemos dizer: encontrei mais em Cristo do que jamais esperei desejar. Às vezes eu fico avaliando a minha vida, 10 anos, eu tenho algumas reflexões meio malucas, 10, 15 anos, eu fico pensando, se eu pudesse ver há 10, 15 anos atrás onde estou hoje, eu ia ficar cético e incrédulo com o que aconteceu. Eu teria tomado outras rotas, pode ter certeza, muitas outras rotas. Mas Deus que conduziu a minha vida até aqui. Então, a eternidade, entre o tempo e a eternidade, nós não sabemos o começo e nem o fim. Fazendo a obra de Deus, verso 12 a 14 do texto que lemos, o pregador fala sobre duas atividades que devemos realizar. A primeira delas é fazer a obra de Deus e a segunda é confiar na sua soberania, que é o último item dessa mensagem. Ele nos estimula a alegria do serviço a Deus, do envolvimento com as coisas de Deus. E veja aí o que ele diz no verso 12 a 14: sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer e beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Quando ele se refere ao trabalho, ao fruto do trabalho, ele está se referindo aos labores humanos, todas as atividades humanas, inclusive o envolvimento com Deus. Essa plena satisfação em Deus, que é o tema da nossa igreja esse ano. Uma igreja que vive para servir com alegria, que encontra significado de vida no serviço a Deus. No verso 10, Salomão falou sobre o que o trabalho impôs aos homens, e no verso 12, ele diz que não há nada melhor, ou seja, faça o seu melhor. Fazer o melhor em uma situação ruim, desfavorável. Ele está afirmando que há sentido nos prazeres ordinários do dia a dia, como comer e beber. E ele nos estimula aqui, irmãos, a sermos alegres, a despeito das lutas e questões que permanecem em relação à nossa vida. Ele nos estimula a sermos bons, não para que obtivemos ou para que tenhamos algo da parte de Deus, mas por gratidão, por constrangimento ao Eterno, por tudo que já nos deu. Nós precisamos fazer um bom trabalho em casa, no emprego, na função pública, no esporte, na escola, na faculdade, na igreja.
sempre o nosso melhor. A Bíblia diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus leva muito a sério o nosso engajamento e o nosso envolvimento na sua obra. Isso aqui tem inúmeras aplicações práticas para a nossa vida nos dias atuais. Passa pela maneira pela qual nós prestamos o nosso culto a Deus. Nós cantamos no momento dos cânticos. Quando os conjuntos estão e o coral está conduzindo a igreja no cântico, nós não necessariamente cantamos, mas será que a nossa mente está vinculada ao que eles estão cantando? Está pensando no que eles estão cantando? Porque estão retratando as maravilhas de Deus pela arte do canto? Será que no momento da mensagem o meu coração está aqui e eu coloco todas as minhas energias e o meu pensamento para aplicar aquilo que foi lido, aquilo que está sendo pregado à minha vida? Ou será que eu fico disperso pensando no dia de amanhã? Ou na notícia que está no Fantástico, que eu vou ver quando eu chegar em casa? Ou no fast food que eu vou comer depois do culto? Irmãos, essa questão do trabalho bem feito a Deus passa por tudo. Pela maneira pela qual nós prestamos culto a Deus, pelo domingo que deve ser dedicado e consagrado a Deus, pelo envolvimento no serviço a Deus, não ser um crente meramente de banco, mas refletir seriamente em como eu posso me envolver na obra de Deus, seja na liturgia ou fora dessa liturgia, no testemunho, no serviço a Deus. Ser crente não é só vir na igreja no domingo à noite e entregar o dízimo. Tem muitos que nem o dízimo entregam. Ser crente está além disso. Se eu quero encontrar o verdadeiro prazer em Deus, eu tenho que ponderar em como eu tenho laborado para o Senhor. E muitos têm uma ideia equivocada sobre o serviço. Eu estou fazendo o serviço para o meu próprio benefício. Lá em casa eu corrigi algumas questões, eu falava, olha Carol, eu vou fazer isso aqui para você, mas na verdade eu estou fazendo, toda atividade que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Do lavar uma louça, fazer uma comida, cuidar da criança, tudo deve ser para a glória do Senhor. Tudo deve ser como que para o Senhor, e não para mim, ou para mero benefício de terceiros. Então, ao passo que fazemos boas obras, o pregador nos dá a permissão de celebrar as dádivas da vida, comer, beber e desfrutar os prazeres que Deus fez para nos alegrar. E por fim, uma outra verdade que esse texto nos ensina é confiando na soberania de Deus, versos 14 e 15. Deixe Deus ser Deus. Claro que Ele vai continuar sendo Deus, mesmo que você não deixe. Ele continuará sendo Deus. Tudo que Deus faz é bom, não importa o tempo que Ele faça. O domínio de Deus nos dá esperança ou nos desencoraja. Muitas pessoas têm medo do que Deus possa fazer com elas no futuro próximo. Muitas pessoas ficam desesperadas com o que Deus vai fazer na vida delas. Será que o domínio de Deus sobre as nossas vidas nos traz esperança ou nos traz pavor, nos desencoraja? Eu fico pensando no profeta Isaías. O profeta Isaías recebeu uma missão chamada missão suicida. E Deus disse a Isaías, Isaías, você vai pregar e ninguém vai se converter. Foi isso que Deus disse a Isaías. Você vai ter um ministério sem sucesso na visão do mundo. Você vai pregar e as pessoas vão te perseguir por causa da mensagem. Isaías teve um ministério muito difícil. Ele teve um fim trágico. Ou seja, o futuro que Deus tinha para Isaías não era um futuro de sucesso, como o mundo coloca hoje. Tudo vai dar certo. É tudo sucesso. Alguns falam, né? Comigo é só sucesso. Não foi o que Deus disse para Isaías. Isaías, em meio às suas angústias de profeta, e a sua eloquência era tamanha, Isaías era um pregador muito eloquente. E um dia Isaías resolveu pregar de forma diferente. Ele tirou toda a sua roupa e saiu pelado no meio da cidade. As pessoas, que atentado violento é esse ao pudor? Isaías foi repreendido.
E quando perguntaram a Isaías qual era a razão dele estar naquela situação, ele disse: eu estou desse jeito para retratar a vergonha de Israel. É desse jeito que vocês estão diante de Deus, uma tremenda vergonha nacional. Então vejam, irmãos, que muitos temem o futuro que Deus pode dar. Não é nem sempre o que nós esperamos. E a indagação que eu quero fazer, o domínio, a soberania de Deus sobre as nossas vidas, nos dá esperança ou nos desencoraja? Eclesiastes nos afirma que tudo o que Deus faz é para que os homens o temam, verso 13. E temer nas Escrituras significa reverenciar e estremecer diante do poder desse Deus. Temer a Deus não significa desistir da busca pelo sentido da vida, mas descansar no único fundamento sólido do tempo e da eternidade. Temer significa aceitar e confiar nos planos perfeitos e eternos de Deus. É crer que Ele continua no controle, mesmo quando nós perdemos o controle. Ele continua no controle, Ele não perdeu o controle. Temer a Deus aqui, meus irmãos, é mais do que o início da sabedoria. É um pouco mais do que isso. É também a alegria, a plena satisfação e uma vida repleta de propósitos no Senhor. O pregador quer libertar-nos de uma vida autoconfiante, seja nos bens desse mundo, as riquezas, seja na justiça própria, seja no prazer, seja na integridade humana. O pregador quer nos libertar dessas coisas. Nós vamos criando pontes de segurança ou pontos de segurança na nossa vida. É a nossa casa, é o nosso salário, é a nossa saúde, é a despensa bem farta, as coisas sempre seguindo uma cronologia bem milimetricamente planejada. E aí nós vamos nos apegando a essas questões de segurança. Quem é que não se sente seguro em casa? Você sai de um dia louco de trabalho, com tantos afazeres, aí você chega na sua casa, e até agora como pai de criança, né, às vezes tem aqueles desenhos, tem um desenho aí que o final do desenho eles sempre colocam assim: como é bom estar em casa. Ou seja, em casa eu tenho segurança, em casa eu posso descansar. E nós vamos colocando o nosso apoio nessas coisas, mas se de repente vier uma doença? E se de repente nós perdemos a paz dentro de casa por um momento, o relacionamento conjugal não for muito bem, o relacionamento com os filhos não for muito bem? E se de repente tivermos uma crise financeira, um gasto inesperado, isso desajustar as nossas contas? O que Salomão está querendo colocar aqui é que nós não devemos temer as circunstâncias, mas temer a Deus. Paul Tripp, que é um pregador e um conselheiro norte-americano, ele colocou em um de seus livros que se nós não temos assombro por Deus, nós vamos ter assombro pelas coisas deste mundo. Se nós não tememos a Deus, as coisas deste mundo irão causar pavor às nossas vidas. E no verso 15, o pregador afirma que o que acontece agora já aconteceu antes. O que ele está querendo dizer? É que tudo está sujeito à soberania de Deus. Deus sabia que ia acontecer. Deus nunca perdeu o controle. Isso é louco para a gente. Pensar num Deus assim é algo que extrapola a nossa racionalidade, a nossa lógica. O que já aconteceu hoje, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu nesse dia, já aconteceu antes. Ou seja, Deus já sabia. As coisas que fogem ao nosso controle não devem nos levar ao desespero, irmãos, mas à esperança no Senhor. E eu finalizo recapitulando aqui os pontos dessa mensagem, tudo em seu devido tempo. Esse texto vai retratar a beleza da soberania de Deus, tudo formoso a seu tempo. Entre o tempo e o espaço, nós não sabemos nem o começo e nem o fim, é a nossa posição. Fazendo a obra de Deus, encontrando plena satisfação nas nossas obras, mas feitas para o Senhor, e confiando na soberania de Deus, mesmo quando tudo escapa ao nosso controle. Nós temos que confiar nele, ele sabe o que está fazendo.
A solução para o aperto no coração que muitas vezes nos sobrevém, esse aperto que não é satisfeito com as coisas criadas, é compreender que fomos criados para algo mais, a eternidade. É por isso que tem esse aperto no nosso coração. É por isso que muitas vezes estamos descontentes. Certa feita eu estava conversando com alguém que fora cometido de uma depressão e os psicólogos sempre ficam naquela questão: por quê? Por quê? E a pergunta certa a fazer não é por quê, mas o quê? Para a partir daí procurar a solução. E quando os psiquiatras e os psicólogos perguntaram a essa pessoa por quê, ela disse: eu não sei, porque eu nunca estive tão bem em toda a minha vida. Tudo estando tão bem ajustado, mas eu estou deprimido. Meu coração está apertado. Saiba que esse aperto no coração é sinalizando que nós fomos feitos para algo mais. Nós fomos feitos para a eternidade. A ponte para a satisfação de vida é entender o fim e o começo. Mas como se eu não sou capaz de entender nem o fim nem o começo? Como que eu vou me satisfazer então nessa vida? A boa notícia é Cristo. Ele mesmo diz que é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele sabe o que aconteceu no princípio e Ele sabe o que vai acontecer no final de todas as coisas. E quando nos unimos a Cristo, encontramos sossego para o nosso coração. É o que disse Agostinho de Hipona, na sua vida desassossegada, boêmica. Agostinho, quando se converteu, nas suas confissões, ele disse: a minha alma somente está sossegada em Deus. Não é quando eu chego em casa, não é quando eu recebo meu salário, não é quando eu atinjo os meus objetivos de vida, mas a minha alma só encontra sossego nele. E definitivamente, irmãos, nós temos que entender isso. Muitas pessoas estão acometidas de enfermidades na alma porque não estão apegadas a Cristo. Cristo não é tudo. E vamos criando ídolos. A má notícia é que o ídolo nunca vai poder corresponder às suas expectativas. O filho tão esperado, endeusado, não vai ser Deus, ele não quer ser Deus. A esposa, o cônjuge, com tantas expectativas depositadas sobre ele, isso é injusto, porque você também é imperfeito. O próprio dinheiro não traz o contentamento que tantos procuram, a saúde não vai trazer o contentamento que tantos procuram. Estamos entre o começo e o fim, e para que nós encontremos sossego para esse coração inquieto, devemos nos apegar a Cristo. Não podemos, irmãos, conhecer o começo e o fim, mas nós podemos conhecer o alfa e o ômega, nós podemos conhecer a Jesus na nossa jornada. Deus fez tudo a seu tempo para que o temêssemos, e Cristo de alguma maneira está organizando todas as coisas. Tudo aquilo que foi quebrado e destruído pelo pecado, será resgatado a seu tempo. E é importante que entendamos que há uma cruz no tempo e no espaço, e essa cruz serve de âncora, porque é a morte do eterno Deus por todos nós. E por meio da morte do eterno, nós podemos satisfazer o nosso anseio pela eternidade com o Senhor. Então que Deus essa noite possa trazer esclarecimento e satisfação aos nossos corações por meio dessas palavras. Amém.